Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua graça, pela manifestação do Teu amor na pessoa bendita de Jesus e pela Tua proteção diária. Agora, meu Senhor, estenda as Tuas santas mãos sobre os meus irmãos, abençoa a Tua igreja, guarda, ajuda, livra. Nos dá, meu Senhor, a Tua proteção, a força e a graça da Tua presença. E nos ensina a Te amar sempre, Pai. Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos para sempre. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O desejo do meu coração é contribuir com a igreja, tendo dificuldades aqui, dificuldades ali. Não tenho muita perícia, ou acho que muito seria até agravar os meus irmãos, mas eu acho que eu não tenho perícia nenhuma. Mas eu faço assim mesmo. Eu tenho material muito bom, eu faço com a palavra de Deus, que é superior a ouro, é superior a pérolas, a dólar, a qualquer coisa. É a palavra de Deus. Então, o meu jeito desprotegido, desprovido de alguma coisa a mais, não impede a transmissão da palavra santa para o coração dos meus queridos irmãos e amigos. Então, vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos trabalhando e estaremos trabalhando algumas semanas o Salmo 119, que dificilmente alguém lê. Para ler de uma vez é praticamente impossível. Nosso povo não tem tempo, muitas vezes não tem coragem, muitos não têm incentivo. O Salmo 119, ele é dividido, foi feito assim, não sei quando foi, mas ele foi produzido com as divisões do alfabeto hebraico. São 22 consoantes e ele é dividido assim. Nós fizemos o primeiro, que é Aleph, de 1 a 9, fizemos de 1 a 8, Dalet, aliás, o Gimel, Aleph, Gimel, Dalet. Nós fizemos o Gimel, de 9 a 16, e este é o Dalet. Aliás, esse aqui é o Gimel. Aleph, Gimel, Dalet. Bom, às vezes até eu confundo quando não estou vendo. Na verdade, eu não sou perito em nada. Mas a gente faz e aproveita. E por que que tem aquela divisão com os caracteres hebraicos que corresponde o alfabeto hebraico? Eu acredito que era para facilitar o aprendizado, a meditação e até o cântico, porque a maioria dos salmos foram louvores, foram cantados naquela cultura do canto ao Senhor. Portanto, talvez seja esta uma das razões, ou esta seja uma das razões, melhor dizendo, e a gente tem isto. Então vamos à leitura. Salmo 119, versículos 17 a 24. Faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendestes asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus mandamentos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus mandamentos são o meu prazer e os meus conselheiros.
Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, independente e indiferente em relação à minha postura, perícia ou a minha limitação diante da imensidão da palavra de Deus, diante da grandiosidade da revelação de Deus e do testemunho escriturístico, a maneira extraordinária dos adoradores expor a palavra e se colocarem diante de Deus e buscarem de alguma forma nutrir uma vida espiritual em profunda comunhão, em profunda sintonia com os céus, me alegra só em ler. Eu me alegro só em ler. Em fazer a leitura já tem um benefício. Você, em ouvir a leitura, já tem um benefício. Tendo paciência, tendo desejo de melhorar mais, ou de interagir, compreender, buscar de alguma forma uma compreensão melhor, então as observações que eu faço aqui, a exposição que a gente faz, mesmo partindo do topo da minha limitação, eu acho que é uma ajuda, não deixa de ser, uma ajuda para os meus irmãos. Faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Isto fala de um desejo profundo. Isto fala de um profundo sentimento espiritual. Faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Diferente daquela apelação, para que coma o melhor dessa terra, para que receba aquilo outro, para que tenha, observe, para que se sobreponha os adversários, os inimigos. Não. É um desejo profundo e muito refinado, desejo espiritual, trabalhado pelo Espírito de Deus, que na época era desconhecido na maioria do público, porque só tinha os 3 ungidos, o profeta, o sacerdote e o rei, mas aqui não deixaria de ser uma unção, uma grande unção. O desejo de servir assim. Faz bem ao teu servo para que o teu servo viva, tenha vida abundante, vida tranquila, vida confiante, vida consciente, e observe a tua palavra. Aí ele vai descrever a sua grandeza. A grandeza de Deus é descrita no versículo 18. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha que profundidade de desejo. Abre os meus olhos, me ilumina, me clareia a mente, a compreensão, o entendimento. Ajuda-me neste sentido. É muito profundo. E no versículo 19, ele vai falar da grandeza dele. Sou peregrino na terra. Sou peregrino na terra, mas não escondas de mim os teus mandamentos. Eu acho maravilhoso, acho lindo, acho maravilhoso. E é por esta razão que eu me proponho a ler, a expor, a apresentar para os meus companheiros de caminho na presença de Deus. No versículo 20, ele diz: a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Uma pessoa consagrada, uma pessoa dedicada, que busca a comunhão, a presença de Deus, o amor de Deus, ela vai se envolver com coisas passageiras, corriqueiras. Ela busca as coisas que ajudam na edificação, que ajudam na comunhão, que de alguma maneira melhora a sua própria relação com Deus e ainda pode sobejar para ajudar alguém.
Eu entendo assim. No versículo 21, ele diz: Tu repreendeste asperamente os soberbos. Na verdade, todo soberbo é repreendido pelo Senhor, se não constantemente, se não todo dia, mas tem muitas situações que o soberbo tem que se tocar. O soberbo tem que entender que a soberba não é um dom, a soberba não vem de Deus, a soberba não é conveniente a quem tem algum temor. A soberba é um instrumento do malefício, do maldito, da maldade, da perversidade, e a soberba não tem nenhuma associação com o Senhor. Então, o salmista tem conhecimento disto e diz: Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que buscam. E nós encontramos isso, não precisa pensar em arrogante, comunista, isto, aquilo, árabe, ou cristão católico, ou protestante desbundado. Não. Basta ver nas Escrituras. Basta ver nas Escrituras. Vamos pensar aqui no soberbo. Um soberbo e arrogante e amaldiçoado. O nome dele era Nabal, o primeiro marido daquela mulher valorosa, a Abigail, que se tornou esposa do rei depois da morte do marido. O Nabal, arrogante, atrevido, soberbo. Eu vou matar meus carneiros, minhas ovelhas para dar para vagabundo que anda fugindo dos seus patrões. Se eu fosse fazer isso, eu já tinha perdido meu rebanho. Bom, não precisa ir atrás de soberbo de hoje. Não precisamos ir atrás de soberbo moderno. Basta os da Bíblia. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos, que se desviam do compromisso. O compromisso de Deus com o homem é o homem ser a imagem de Deus, dar testemunho, honrar o próximo, honrar a Deus, amar ao Senhor, e assim. Tira de sobre mim, versículo 22, tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei, diferentemente do soberbo, diferentemente do amaldiçoado, do arrogante, eu tenho guardado os teus testemunhos. Então tira de sobre mim o opróbrio. Eles não gostam de mim, mas me ajuda. No versículo 23, ele diz: príncipes também se assentaram e falaram contra mim. Mas o teu servo, eu sou teu servo, o teu servo meditou nos teus estatutos. Deixa os príncipes se macumunarem, deixem os príncipes se combinarem para fazer o mal, deixa os príncipes tramar, e eu vou vivendo nesta comunhão que o meu coração cultiva ao ponto de dizer ao Senhor: desvenda os meus olhos, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E o último versículo desta nossa meditação diz: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Meus queridos irmãos, um discípulo de Jesus Cristo, um servo de Deus, em qualquer século, em qualquer época, que tem esses princípios e valoriza esses princípios e aplica os valores e o aprendizado e a graça manifestada nesta palavra no seu viver, no viver em família, no viver social, nos seus negócios, na condição de empregado, na condição de empregador, na condição de membro de igreja, na condição de condutor, de um pastor, de um conselheiro. Quem adota isso na alma não será mesquinho. Quem adota isto no coração não será nunca um mesquinho.
Deus abençoe meus irmãos, Deus encha vocês de graça, de gozo, o gozo, a felicidade de servir a Deus, a felicidade de amar o próximo, a felicidade de saber, eu sou um discípulo do Filho de Deus. É algo grandioso e não há valores na terra a ser comparados com esta experiência. Louvo ao meu Deus, porque sou um discípulo, apesar de mim. Vou fazer a intercessão. A minha intercessão hoje, pela irmã Francisca Monteiro e pela sua família, uma família que Deus me deu para amar e cuidar. E eles se juntaram para cuidar da gente, para nos ajudar. Tem sido muito boa a nossa relação. Eu acho que já tem uns 20 anos. Eu tenho um gravíssimo defeito para essa geração que não tem nada no juízo. Não esqueço os benefícios do meu Deus, nem dos seus servos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, te louvamos, bendizemos, agradecemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela graça, a graça salvadora, a graça protetora, a graça consoladora. Obrigado, Senhor, pela graça formadora que nos faz entender que somos, ó Deus, discípulos do Teu Filho amado, que somos, meu Senhor, testemunhas dos Teus atos poderosos. Ó Senhor, abre os meus olhos, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar sempre as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, do Teu Evangelho. Ó Deus, a Tua maneira santa de agir. Amado Pai, agora eu te apresento, meu Senhor, a irmã Francisca Monteiro. Toma ela em Tuas santas mãos. Ó Deus, sara plenamente, completamente. Abençoa o seu filho, abençoa suas filhas, abençoa sua nora, abençoa seus genros, abençoa a sua família, netos e netas e bisnetos. Toma em Tuas santas mãos. Guarda, Senhor, aquela família, guarda os meus irmãos, enche-os da Tua graça, cobre-os com a Tua bênção, ó Deus, conduzindo cada um deles no Teu santo caminho. Salva os que ainda não entenderam, Senhor, o Teu amor salvador. Sustenta os que estão Te servindo com alegria. Pai amado, Pai santo, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.